Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje estamos aqui reunidos para mais uma live sobre o projeto Maturidade Transformadora. O tema da nossa live hoje é quando a maturidade encontra o nosso eu mais profundo. Esse também é um conto antigo do livro da Clarice Píncola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Ele, apesar de ser um conto antigo, ele é atemporal e ele fala, consegue conversar, falar conosco perfeitamente sobre os relacionamentos do nosso momento atual, os nossos relacionamentos. Então, a ideia é que cada história que a gente compartilha aqui com vocês, só um pouquinho aqui que eu vou aceitar a Sani, parceira de live. Oi, oi. Oi, boa noite, tudo bem? Eu não tô te vendo, tu acredita? Oh, e hoje eu comecei e eu tô te Hum, enxergando, então a gente tá vendo que não é nós sempre quem inicia a live, né? Não tem tá essa jogada. trocando. É, Tá doido. E aí, como que tu tá? bem Que bom, que bom. feliz de estar nesse nosso momento novamente aqui compartilhando um Hum. pouco mais Uhum. sobre o desenvolvimento, hoje trazendo então o tema dos relacionamentos e, e também para falar sobre o nosso projeto Maturidade Transformadora. Exatamente. E então eu estava aqui falando inicialmente que o conto da Mulher Esqueleto, ele é um conto antigo, atemporal, mas que ele conversa muito bem com os relacionamentos que hoje se vive atualmente, né? Uhum. E eu acho assim que ela traz muito forte, muito presente a questão de que como a vida ela é cíclica e ela é também que ela é também assim, que ela tem um prazo, né? E que a gente pouco às vezes consegue perceber isso, né? Ela fala muito nos livros dela sobre morte e vida, né? Encerramentos de ciclo. Uhum. E então, nesse sentido, eu vou falar aqui, eu vou fazer uma pequena narrativa do conto para depois disso a gente então desmembrar um pouco esse conto da Uhum. nossa atualização hoje no tempo presente. Perfeito. Tá. Um, um pescador se afasta do lugar em que costuma pescar para ir onde ninguém da região tem coragem. Ele não sabia, mas naquele ponto, um pai irado jogou sua filha do penhasco
por um erro que ninguém mesmo se lembrava. Então, enquanto está na sua canoa, o pescador lança seu anzol e fisga não o peixe, mas os ossos dessa mulher esquecida no fundo do mar. Ele acredita ter capturado algo grandioso, mas ao puxar a linha traz à tona uma figura assustadora e frágil, que se enreda cada vez mais na linha enquanto sobe à superfície. Então, essa questão, assim, ó, da mulher esqueleto, né, ele traz, assim, um pouco de quando, numa primeira fase de um relacionamento, a gente tá, assim, muitas vezes, né, que nem ele jogou o anzol, aí ele logo pensou, antes de ver o que era, ele achou que ele pescou um enorme peixe. Já estava Uhum. feliz, né, com esse pensamento, essa ilusão, digamos assim. E quando ele vai puxar, né, que ele puxa com força, ele vê que era um esqueleto. E nisso ele ficou horrorizado com a cena. Uhum. E daí ele começa a fugir, e como ela estava toda enlinhada na rede dele, ela estava assim, e dela, tipo, ele corre e ela corre, e ele assim, tipo, ela vai junto, né? Tipo, tem uma perseguição. E nisso ele traz essa questão dessa primeira fase, muitas vezes, principalmente quando as pessoas ainda não são iniciadas, que elas não têm muita experiência numa relação, quando acontece aquele encantamento, é como se você tivesse ganhado um troféu, ganhado Uhum. um tesouro naquele relacionamento, porque você está projetando algo que muitas vezes você nem sabe o que você vai encontrar, né? É o teu desejo, na verdade, daquela relação, né? Que aquela relação seja daquela forma. É. E depois, assim, então, claro, daí você. Por isso que muitas vezes até tinha um filósofo, que eu agora não lembro, que ele fala muito das relações líquidas, né? O Porque. Bauman, Esse. o Bauman. E aí, nessa primeira fase, então, de um relacionamento, as pessoas elas vão com muita sede ao pote, Uhum. né? E elas não sabem exatamente o que vão encontrar. E daí, muitas vezes, elas estão só na superfície da relação, e quando elas começam a ver o outro exatamente como ela é, elas caem fora, elas não, tipo assim, elas não sustentam a relação, elas não se aprofundam nessa relação. Uhum. Uhum. É que, na verdade, né, Lenira, assim, fazendo um, um parênteses dentro do que tu tá falando, dessa primeira fase acidental do tesouro, né? Quando se inicia um relacionamento, essa questão, né, do o que que tu conhece da pessoa? Normalmente, tu vai te chamar a atenção naquela pessoa as características físicas, as características que são mais visíveis, vamos pensar assim, né? Então, tu não conhece a pessoa profundamente, então tu te apaixona por aquilo que tu consegue ver, né? Então, depois, nas outras fases do desenrolar desse relacionamento, que sim, vai vindo à tona, né? Essas outras, ah, como que diz, as surpresas aí, né? De como que a pessoa realmente é, porque no início tem muito aquela questão do apaixonamento, né? Da pessoa estar apaixonada, então tá tudo muito lindo, que as coisas ruins não aparecem. Isso vai ser visto conforme o passar dos anos, né? E daí, assim, ó, Sani, a gente já começou direto e Uhum. vamos mandar uns aviãozinhos aqui para ver se o pessoal vem como trazer mais gente antes que a gente avance na live.
Tu manda porque eu tô sem opção, tu acredita? Para mim não aparece a opção de mandar aviãozinho. Tá. Então você vai falando um pouco ali da segunda fase, que é da perseguição, enquanto que eu vou mandando os aviãozinhos convidar mais algum pessoal. A Paloma tá aqui, tô vendo a Paloma, tá estranho hoje o Instagram, tá pregando uma peça em nós. A Paloma tá aqui, que eu consigo ver ela. Obrigada, Paloma. Paloma, distribui aí para os teus contatos essa nossa live. A gente recém começou, a gente está falando sobre a maturidade quando encontra o seu verdadeiro eu, né? E a gente está na fase número 2, que é a perseguição e a tentativa de ocultar, né, Lenir? Exatamente. Então, o que quer dizer essa fase? Né? A tentativa de ocultar quer dizer que quanto mais eu me enrolo quanto mais eu me envolvo nesse relacionamento, mais coisas eu consigo ver, que nem teve essa história que a Elenir falou do rapaz jogar a linha. E daí o que ele traz à tona, né, são essas questões dos relacionamentos. Então, quanto mais você te envolve com aquela pessoa, mais coisas vão vir, tu vai conhecendo melhor essa pessoa. Né, Elenir? Eu acho que é por aí, porque eu não consigo ver eu não estou te vendo e eu não estou tendo acesso aqui ao meu material também, para gente ter uma ideia. Hoje o Instagram pregou uma peça em nós. E tipo assim, ó, que nem ali. Daí me ajuda aí. Ele se depara então com o esqueleto, né? E que ele se assusta e ele começa a fugir, isso trazendo então para a nossa realidade nos relacionamentos. Muitas vezes quando você está conhecendo alguém, você começa a perceber coisas assim que antes você não via, e aí você começa a querer fugir, porque muitas vezes, principalmente quando se é iniciado, as pessoas têm muitas feridas ainda abertas, ou de rejeição, ou de abandono. Então, antes que elas se aprofundam na relação, elas já querem fugir. Mas ao mesmo tempo que elas fogem, né, que nem ali o esqueleto, ele estava todo emaranhado na rede dele, ele tentava fugir e aquilo mais perseguia. É que nem quando muitas vezes você quer esquecer algo ruim que aconteceu na tua vida, quanto mais você nega, mais você não quer lembrar disso, mais você empurra isso para o inconsciente. Mais você empurra. E daí mais aquilo acaba atrapalhando a tua vida, né? Em todos os sentidos, né? Porque a gente não esquece nada, tá tudo ali latente. A gente só consegue ressignificar e elaborar. E aí, na terceira fase, porque muitas vezes as pessoas elas querem ficar naquela zona de segurança, onde que né, que daí ali, como ela era uma psicóloga e ela também atendia, ela dizia que muitas vezes as mulheres chegavam até o consultório delas e diziam assim, eu estava tranquila, minha vida estava tranquila e de repente surgiu alguém na minha vida, e agora? Né? Elas, na verdade, às vezes é uma defesa, né? Elas meio que fogem do amor. Não, elas não estão disponíveis realmente para o amor, devido a essas feridas, né, narcísicas, que são, em outro momento a gente pode falar que são 5, enquanto que elas não são trabalhadas, elas ficam ali, né? Limitando a vida da pessoa, principalmente nos relacionamentos. Sim. E aí, então, depois que daí ele chega em casa, aí ele vê, aí ele consegue olhar para aquilo, ele vê que ela está toda enlinhada ali na rede dele, e ele não fica mais com medo e nem tenta fugir, um outro sentimento se apodera dele. Ele sente tipo assim,
ele olha até pela luz da lamparina e pensa, ela nem é tão assim, não é tão feio, não era tão feia, e daí ele consegue Assustadora. um outro sentimento, né, se apossar dele, e daí ele fica até com compaixão, não é nem dó, é Uhum. compaixão. Aí ele começa devagar desenlinhar ela da rede, assim, vai tirando, tirando, e aquilo dá um cansaço nele, ele fica ali por horas tentando libertar a, o esqueleto da rede. Aí ele Uhum. consegue. E nisso, então, ele pega e vai dormir. Então, Uhum. seria a terceira fase. Não, a terceira fase, então, é esse desenrolar, que a pessoa para de fugir dessas emoções, desse sentimento, Uhum. e, e aí ela também, né, ela começa a perceber, assim, um outro sentimento, assim, não mais da fuga, e de se Uhum. permitir. E daí vai para a quarta fase, que é quando ele adormece. Ele adormece e daí ele começa a sonhar, e nisso, no canto do olho, escorre uma lágrima. E ela tá ali do lado dele, né? E ela pega e assim, a sede de vida dela, porque ela também, né? Se a gente for olhar, né? Ela foi empurrada pro mar, né? Através do pai dela. Então aquilo tudo deve ter, tipo, trazendo no sentido simbólico, né? Aquilo, na verdade, ela se transformou assim, ela secou, Uhum. digamos, a alma dela secou. E daí naquela lágrima que ele que escorre dele, ela pega e suga aquela lágrima, assim, como sedenta pela vida de volta, Uhum. de ter a vida de volta. O renascimento, né? Ela É, diz. que é o renascimento. E também a Uhum. confiança. Então, num relacionamento atual, assim, quando a pessoa para de fugir e ela começa a confiar mais no amor. Porque primeiro ela quer controlar. Tipo assim, eu não vou me envolver porque eu não estou a fim de renunciar a nada, talvez outra pessoa combine mais comigo, que essa não combina, né? Ela começa sempre a ver esse viés. Mas depois, quando ela começa a confiar, no caso ele confiar, assim, aí começa se permitir que a emoção, você de novo, você guiada pelas emoções que até então você estava só no racional, você queria, para você não se envolver profundamente, você fica só justificando pelo lado racional, né? E Uhum. daí ali, quando existe, então, esse relaxamento, esse renascimento, e o sono em si é um renascimento, aí ela pega e nisso ela arranca o coração dele também, né, dessa forma, e ela começa a cantar pela vida, assim, ela começa a evocar a vida de novo. E daí Uhum. ela começa de novo a ter carne, né? Ela começa a tocar o tambor e chamar carne, carne, e nisso ela começa a se recompor, né? Como Uhum. uma mulher com cabelo, olhos e pele e tal. E daí então a quinta fase é esse momento assim de você se permitir e confiar na relação novamente, né? Uhum. Sem reencontrar, né? É. Uhum. E por isso que a gente fala assim, quando a maturidade encontra o nosso eu profundo. Esse é Uhum. o nosso tema da live de hoje. E eu Uhum. gostaria, de repente, vamos ver aqui para quem está assistindo, se isso está fazendo sentido, se estão acompanhando, como que está. Pessoal, põe aqui para nós, porque a gente está com um probleminha no Instagram. Eu não estou conseguindo ver a Elenir. Tô sem, não consegui o meu material também, mas a gente está aqui, então a gente pede ajuda de vocês para que vocês enviem para o pessoal, para as amigas, principalmente, né, essa live, para que todos
Ó, a Jéssica tá aqui, sempre, né? Ai, querida, obrigada, muito obrigada. E a gente trouxe, né, Nenina, assim, muito pincelado, claro, essa que a gente está trabalhando até nessa live, o livro, né, da Clarissa, Mulheres que Correm com Lobos, por isso tem algumas falas, algumas palavras, assim, a história é um pouco diferente do que muitas vezes a gente está acostumado a ler, porque é por conta desse livro, que é um livro dessa psicanalista. Ele é bem denso, é um livro bem extenso, ele é um livro para ser estudado, né, Lenir? Então, assim, Muito. a gente quis trazer como uma forma de simbolismo mesmo do que a gente quer falar, que é sobre a maturidade transformadora. E tem também dentro da nossa vida, se a gente olhar para as mulheres 40 a mais, que é essas fases do nosso amadurecimento, dos nossos renascimentos, dos nossos reencontros com nós mesmas, né? Então, o encontro com o nosso eu verdadeiro, né? Então, as nossas lives têm esse intuito de trazer essa reflexão, né? De como que você que está nos assistindo, como que, né? Você que vai assistir depois se vê, né? Em que fase dessa maturidade você está, né? O que mais te aflige, né? Está se descobrindo, está nessa perseguição, está na fase do desembaraçando o esqueleto, que nem o rapaz ali da história, né? Em que fase você está, né? Então, essas nossas lives são justamente para isso, para a gente conversar sobre esse assunto. Né, Elenir? E vamos assim, ó, já que nós falando do livro e da autora, a Jéssica colocou aqui, esse livro é maravilhoso, contribui Deixa eu aqui pegar. no que você chamou ele maravilhoso. Contribui com alguma coisa, mas agora eu também vou falar e depois você também, se você quiser comentar. Deixa eu Mas mostrar a para quem não autora, ela conhece, ó. Para quem não conhece, esse é o livro. Quando eu digo que ele é denso, é porque ele é denso. A letra é bem pequenininha, não tem figuras. Então, é um livro para ser estudado mesmo. E é para a dessa gente fazer psicanalista grupo de aqui. estudos e ele é maravilhoso, assim, porque como eu Fica iniciei a dica. falando na live, a autora, ela traz muita questão da ideia de vida, morte e vida, né? E também traz fortemente a questão assim de a gente se reconhecer em todos os personagens. Ela traz Uhum, diversos contos dentro desse uhum, livro e a gente se reconhece, porque como nós somos cíclicos, num momento que nem nesse conto de hoje, uma hora a gente vai ser o pescador, outra hora a gente vai ser o mar, outra hora a gente vai ser a mulher o esqueleto. esqueleto, Uhum, porque quando a gente entende que a vida é cíclica e ela traz muito sobre a brevidade da vida, que a gente não nossa. considera também, né? Uhum, E quando a uhum, gente fala em cíclica, o que é o cíclico? É a gente deixar, quando se fala-se vida, morte e vida, para que outros aspectos de vida mesmo, desse nosso, desse contato com o nosso ser mais profundo, para a gente entrar em contato realmente e deixar renascer ou nascer novos aspectos em nós, alguns têm que morrer do nosso perfeito. velho eu. Não tem como você ter Uhum, duas versões funcionando na tua vida ao mesmo tempo, o velho e o novo. Um uhum. tem que ficar para trás. E Você nos pode. relacionamentos, daí traz muito essa questão, assim, do amadurecer, do se tornar Uhum, adulta mesmo, para a relação tá, ela madura, né? ser funcional e ela ser Uhum. realmente que nem aqui, vamos lá para os últimos estágios aqui, ó. Deixa eu ver.
Daí tinha a E, doação da lágrima, né? Que então uhum, eles se conectam com o sentimento que hoje em dia as pessoas fogem muito do sentir por causa do medo, do abandono, da rejeição, então elas nem querem tentar. uhum, Eu vou aqui só ler o comentário da Jéssica aqui, que ela trouxe. Eu lembro que eu lia e tinha vários insights sobre o que vivi. Passo de outros ângulos, além dessa visão da ciclicidade da maturidade. E uhum, é exatamente isso. Por isso que a uhum, gente escolheu esse livro, porque ele é um livro assim que ele é atemporal, ele consegue, claro, que é, como você disse, é um livro que a gente tem que se dedicar muito para estudar, porque uhum. devido à simbologia dele e as metáforas, né, que tem que ser traduzida, então às vezes num grupo de estudo isso Fica mais se fácil. torna muito assim, muito rico nesse Uhum. sentido. E também, né, Lenira, assim, até eu estava olhando para ver, se não me falha a memória, a primeira edição desse livro foi em 1993. Então, ele é um long seller. Ele é um livro que ele está sempre sendo refeito. Essa edição que eu tenho é de 2018, né? A edição dele já é da capa dura. Então, ele, por ser um long seller, ele sempre está sendo impresso, ele nunca para de ser vendido, né? Então, de tão grandiosa que a Clarissa foi e assertiva, né? E quando tu diz assim, e quando a gente diz, né, que é um livro para ser estudado, até porque, dependendo da nossa fase de vida, a gente vai ler ele e vai entender de uma outra forma. Nunca vai ser o mesmo livro quando tu lê, né? E qualquer livro tem essa peculiaridade, né? Que você, dependendo de como você está no dia, você lê, você entende de uma forma. Agora, tu lê num outro dia, dali um mês, pode entender de outra forma. E esse Porque livro, a gente dependendo. muda também, né? A gente também está Exato! sempre mudando. Essa questão de ser cíclica, né? A gente está tendo esses diversos ângulos, né, de visão sobre a nossa vida, sobre essa morte e vida, né? A gente morre para umas coisas, nasce para outras, e assim a gente vai indo, né? Vai vivendo a nossa vida. Ainda que em passos lentos, né? Deveria ser muito mais, porque diz que a forma mais inteligente de se viver na face da Terra é a gente viver por ciclos, né? Que nem Hum, nós temos 4 estações no ano, assim, mas na nossa vida a gente é apegada. uhum. A gente Tem as fases da demora para lua. desapegar dos ciclos. Assim. Não, Uhum. não é que nem as estações do ano, que era todo ano, né? Cada Tem o seu tempo, né? É a mesma é coisa um as fases prazo da lua. curto, aquilo Uhum. ali. Desculpe, minha garganta aqui também já está Toma coçando. água. É. E daí, as lágrimas nos lembram então do que é importante. O coração se parte não em pedaços, mas para se abrir. Então, a lágrima, assim, também na psicologia, a gente sempre fala que ela tem assim um poder de ressignificação muito grande, né? Às vezes as pessoas elas elas também têm assim uma dificuldade de entrar em contato com as emoções e principalmente chorar. Uhum. Nas minhas palestras eu sempre trago isso. Oiê? Voltei. Voltou. E Ai, estão com assim, saudade de ti que estão te ligando já essa hora da noite. como eu te disse, hoje em dia avisa até para quando tem live. E assim, ó, aí a sexta fase, então
que é o coração, né? A gente voltar para o nosso coração, quando a gente está com mente e coração na mesma sintonia, né? E Uhum. isso, então, é todo um processo que a gente vive. E ali, no caso, quando ela daí, depois que ela ficou recomposta com carne e tudo, ela se deitou com ele, né? E aí os dois dormiram abraçados. Então, isso também traz, quando assim, ó, uma relação, ela se completa quando existem dois inteiros. Uhum. Então, assim, ali, então, um precisou deixar também, como diz, eu acho assim, ó, numa relação, a mulher não tem algo que fique, que ela gostaria mais numa relação do que o homem não tratar as próprias sombras dele, que ele trate as próprias e não projete nela nada. Uhum. Porque essa questão que a gente já falou das projeções é o que mais atrapalha uma relação. Quando Uhum. existem sombras, né? E ali, então, todo esse processo dos 7 passos, depois, né, quando então ela volta, né? E daí fala assim, não, que daí ele vê ela como uma mulher, mas não como uma mulher que está complementando ele por uma falta, mas como uma mulher que venha a ser ativa e participativa na vida dele. Uhum. Então, é essa relação funcional, a relação onde que duas essências estão se relacionando. Não é uma Uhum. relação perfeita, mas é uma relação onde que eles escolhem todo dia, né, esse crescimento mútuo, assim, Uhum. de essência, assim, de alma, de participação um na vida do outro, não estão junto para suprir uma falta, Uhum. né, da sua própria alma. Então, é necessário sempre trabalhar a sombra dos dois, né, para chegar Sim. nessa finalidade. E como é importante, né, Helenira, essa questão do que tu traz da projeção, né, que a gente trabalha tanto isso dentro da terapia individual e terapia em grupo, o quanto que às vezes a gente projeta no outro as nossas próprias angústias, né, as nossas próprias as questões que a gente deveria assim trabalhar individualmente e a gente projeta no outro como se o outro tivesse aquilo. E a gente sempre diz, né? A gente sempre ouve também de que Freud também falava isso, que o outro não existe. Então, quando eu estou olhando o que é o que me incomoda no outro, pode ter certeza que não é somente do outro, tem coisas tuas ali também, né? Então, quanto é importante dentro dessa relação para ter uma relação de dois inteiros, que cada um trabalhe o seu inteiro para, né, a sua parte para que isso seja inteiro dentro daquela relação. Então, quanto é importante ou fazer a psicoterapia individual, né, já que a gente é psicóloga, a gente também tem que falar do nosso peixe, né, fazer a psicoterapia individual, fazer a psicoterapia em casal, muitas vezes, se é necessário, né, participar de terapia em grupo, que eu acho que é fantástico, não é à toa que a gente vai estar fazendo essas lives justamente para falar um pouco sobre o grupo Terapia Maturidade Transformadora. Então, assim, quem estiver escutando, né, saiba disso, o quanto que é importante a gente trabalhar as nossas questões para que isso não se torne um problema dentro de uma relação, né? Para que você não coloque no outro uma responsabilidade que às vezes é somente tua. A gente tem que trazer para nós essa responsabilidade também. Até que ponto eu sou responsável por tudo que está acontecendo nesse relacionamento e que eu não consigo ser inteira ou inteiro nele, né? Maravilhoso. Principalmente na questão da aceitação. A gente só muda, como Freud dizia, aquilo que a gente aceita. E Exato. aceitar se trabalhar
é um, é o melhor investimento que nós podemos fazer por nós mesmos. É Uhum. tipo assim, é porque ou nas relações existe o crescimento, o amadurecimento e se vive uma vida de qualidade, uma vida plena, ou existem dois contracenando na mesma dor. E Uhum. aí a relação, ela não vai, ou ela vai empacar, né? Não vai ser mesmo aquela relação disfuncional, ou ela vai partir Deslanchar, para a né? separação. Ah, sim. Uhum. Uhum. Vai, né? Porque a gente nunca pensa assim, ó. Claro, hoje se fala tanto em relacionamentos narcisistas, relacionamento tóxico. A gente, assim, mas ali mesmo a Clarice, ela, mulheres que correm com os lobos, e você já falou outro dia da matilha, os lobos, eles sempre assim, eles dificilmente eles se separem. E eu acho assim que hoje a gente não está aqui também como profissional para incentivar a separação, mas tem casos e casos. Tem casos que Sim. realmente não vale a pena, né? Porque a Uhum. relação, quando se fala uma relação funcional, ela tem que ter proporcionalidade e reciprocidade. Não tem Perfeito. como um carregar uma relação nas costas. Não Uhum. tem. E Um ser aí, às vezes, inteiro, o é outro é melhor cada metade, um ir né? para o seu lado, né? Exatamente. Ah, desequilibra, né? É que nem uma Exatamente. balança. Tu coloca metade de ti, o outro coloca inteiro, vai sempre ficar em desequilíbrio, né? E esse é um dos temas, né, Helene, que a gente vai trabalhar dentro do grupo Maturidade Transformadora, que, que irá começar em novembro, né? Então, aí, quem tiver interesse, entre no linkzinho da bio do meu Instagram, do Instagram da Maria Helenir, tem lá o grupo do WhatsApp, tu pode entrar por lá. Se tu tiver alguma dúvida, pode pedir que a gente responde. Tem um canal do YouTube também para vocês se inscreverem, que é no YouTube, né? @maturidade transformadora. Tudo tem o mesmo nome para não ter erro de não achar, né? Então lá, quem puder, né, faz esse esforcinho, dá essa ajuda para nós, inclusive para a gente poder fazer as lives pelo YouTube, a gente tem que ter mais de 100 inscritos, então quem puder ir lá, né, se inscrever no canal, acionar o sininho, aquele que é de todas as notificações, daí tu recebe quando a gente postar um vídeo, inclusive essa live vai ficar salva lá no YouTube, e é justamente para isso, para conduzir mulheres, né, esse grupo tem como intuito eu e Elenir, como nós somos profissionais, a gente tem essa bagagem tanto de conhecimento científico dentro da psicologia, como das nossas vivências, né, que eu acho que é muito importante, tanto as nossas vivências pessoais, nossas vivências de consultório, né, e agora as vivências em grupo. Fora que a Elenir tem muitos anos aí de palestrante, né, Elenir? Então, tu já trabalha há algum tempo com mulheres, isso é muito importante. Então, essa condução, você vai estar nas melhores mãos, né, modéstia à parte, para que você consiga encontrar essa maturidade, né, encontrar o seu verdadeiro eu de forma mais leve, mais tranquila, trocando ideias e conhecimento e vivências com outras mulheres, porque como diz a Clarissa, né, as mulheres que correm com lobos. Quem são esses lobos que ela diz aqui? São outras mulheres. Né? Então, quando a gente está dentro de uma matilha, quando a gente está dentro de um grupo, mulheres que correm com mulheres. Né? Todo mundo, todas as mulheres têm o mesmo intuito de vida, né, Nenir? Quer ser feliz, quer ser uma boa mãe, quer ser uma boa profissional, quer ser uma boa esposa, quer ser uma boa filha. Então a gente tem várias facetas aí que muitas vezes a gente tá meio, né, meio triste, meio, como que diz, insatisfeita com alguma dessas áreas. Então o nosso grupo é justamente para isso, para que a gente consiga correr todas juntas,
né? E se tornar essa alcateia, essa matilha, né? Mais próspera e enriquecedora na vida de todas. Eu falei demais, Helene, não vou deixar de falar. Não, é isso mesmo. A Obrigada, gente vai Jéssica. reportar esse convite. Vamos continuar ainda com algumas lives e até a gente abrir a inscrição do grupo. Vamos fazer uma masterclass para vocês ficarem por dentro de tudo. E o nosso objetivo principal, que eu acredito que é o sucesso nas relações, na profissão, sucesso pessoal, é conquistar a liberdade emocional. Perfeito. Assim, no grupo ali, as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter um espaço para serem elas mesmas, para elas conseguir ou chorar, ou falar exatamente aquilo que está muitas vezes abafado dentro delas. Como tu falou numa palestra, assim, eu amo trabalhar com pessoas assim no autodesenvolvimento, porque quando uma fala, todas despertam para aquilo que uma traz. Daí um dia uma falando assim, que a gente percebe o quanto a gente foi ensinado a não chorar, como chorar é um sinal de fraqueza. Daí numa palestra tinha uma senhora lá, ela dizia, né, que ela passou uma situação difícil de perda de um filho, e dela diz, eu sou que nem minha mãe, quando meus netos me vêm chorar, eu digo, é um cisco no meu olho. Aí, assim, nesse momento a gente diz, por que você não chora? Porque se você não chora na frente do neto, você está ensinando que ele também não pode chorar. E é nessa liberdade emocional que começa esse destravamento. Então é isso. Assim, amanhã a gente vai ter uma live de novo. É o reencontro de você por inteira. É isso que eu acho que é nosso objetivo maior, é você se resgatar, você se nutrir, né, daquilo que te faz bem, se renovar, enfim, né, se reconstruir. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo de transformar vidas dentro do projeto Maturidade Transformadora. Então, compartilhe essa live com alguém que você acredita que vai ajudar. E amanhã esteja aqui conosco novamente nesse mesmo horário. Exatamente. Eu vou ler aqui, a Paloma disse muito verdade, meninas. Obrigada, gurias, por vocês estarem aqui. Parabéns pela iniciativa, a Jéssica falando. Vai ser lindo, muito bom. Que bom, muito obrigada. Eu não estou vendo quem mais está aqui, mas eu vi que tem gente aqui. Então, muito obrigada. Eu não estou vendo quem é, mas muito obrigada. Só vejo a Paloma e a Jéssica aqui, né? Então, se alguém puder dar um oi aqui. Maravilhosas, iluminadas, que nos incentivam, que também já perceberam a importância, né? E esse é o significado do grupo, né? A Paloma, a Jéssica sempre estão aqui com nós. Então, quanto que é reconfortante para nós aqui, enquanto estamos fazendo essa live, ter alguém aqui para que diga, olha, nós estamos aqui com vocês também, né? Ó, minha mãe, diz ela, tá na live tua mãe, Paloma, olha só, mãe da Paloma, seja muito bem-vinda. Põe o teu nomezinho aqui para nós te conhecer, parabéns pela filha maravilhosa, olha aí, Marisa. Paloma é uma mulher incrível, a gente não se conhece pessoalmente, mas assim, pelo que a gente já conversa, e ela está sempre aqui conosco. Parabéns, parabéns. Espero você, Marisa, no nosso grupo também, Paloma, Jéssica. Então, a Paloma também colocou aqui, que lindo. Esse é o resgate de nós mesmos, é lindo e maravilhoso. Aqui, legal. Então, assim, o quanto é importante para todas nós, né? A gente olhar uma para as outras e dizer, olha, né, como a gente projeta no outro coisas nossas, a gente possa olhar com mais empatia, sororidade, né? A gente se colocar no lugar da outra mulher. Dizer, vamos juntas que a gente consegue, né? E esse é o intuito do nosso grupo, né? E a gente vai falando mais sobre isso. Helenir, quer deixar a tua palavra final?
eu também eu posso me despedindo. Não, eu quero agradecer a participação de todas que tiraram esse momento de estarem aqui aprendendo. Eu acho que essa maior recompensa que a gente pode ter, que tenha pessoas cada vez mais que também querem ser a sua melhor versão e tornar o mundo um lugar melhor, né? A gente começando dentro dos nossos lares, da nossa comunidade e assim abraçando cada vez mais esse universo, né? Feminino de uma apoiar a outra. E espero vocês, se puderem convidar mais uma amiga, ou duas, ou três, para a nossa próxima live amanhã. Minha gratidão imensa. Exatamente. E são essas questões que a gente traz, né, que a gente gosta de falar, do desenvolvimento humano, dessa questão de tu ter uma inteligência emocional, de tu te conhecer, porque passa isso de geração para geração, né? Nossos filhos, tá aqui a Jéssica, que é filha da Maria Elenir, então é uma pessoa incrível, que eu já sei que ela é fantástica, a Paloma, a Marisa tá aqui, então assim, que pessoa a gente quer deixar para o mundo, né? Que pessoa a gente quer ser nesse mundo, como que a gente quer ser lembrado, né? Qual é o nosso legado, qual é o nosso propósito, né? Então, assim, que nós possamos ser o melhor possível que a gente conseguir ser nesse momento. Até eu fiz um videozinho em relação a isso que o Nelson Rodrigues fala, e a Fernanda Montenegro, na posse dela da Academia Brasileira de Letras, ela falou, né, que ela busca ser sempre o melhor possível dela naquele momento. Então, que a gente possa ser, né, a melhor Sânia, a melhor Maria Elenira, a melhor Paloma, a melhor Marisa, a melhor Jéssica, nesse momento, para que quem vier depois de nós consiga aproveitar disso que a gente tem aqui, né, dos nossos ensinamentos, do que a gente vai deixar de legado, e que isso perpetue para o resto das gerações, né? Porque não é só falar de ser a nossa melhor versão, é a gente falar de você menos ansiosa, é de nós falar que a pessoa pode ter uma autoestima melhor, ter mais coragem para tomar decisões. Então, assim, não é só essa frase que está muito hypada, está muito aí tudo que é post, mas a gente vai falar muito mais do que isso. É como você saber quando você está ansiosa e como você pode melhorar isso. Esse é o intuito também do nosso grupo. Vou parar de falar, prometo, para deixar para amanhã um pouquinho. Mas é que a gente ama tanto a psicologia, a gente ama tanto o que a gente faz, né, Elenir, que a gente, se ficar, a gente, né, fica só falando disso. Então, grato, muito, muito grata. Tá nas veias, né? Tá. Nossa, na veia e na língua, né? Porque nem só fala. Mas eu queria... Pode falar, antes de eu agradecer. Não, ia dizer, Jéssica, não sai daí para tirar uma fotinho nossa. E vamos assim, tirar o print. Falando, eu gostaria que ela colocasse aqui que horas que é lá onde que ela tá lá nas Filipinas, que eu sabia muito agora. Fina. Agora é de manhã lá, eu acho. Porque eu te falei. É 12 horas de diferença? Ô, Jéssica, coloca aqui que horas é lá e tira uma fotinho nossa aqui. Deve ser 12 horas o fuso, será que não? Pois é, eu acho que é tipo... Vou tirar o print, então vamos se ajeitar. Ela não falou a hora, mas eu acredito que seja de manhã. Eu vou fazer um coraçãozinho. Ah, eu também, então. Deixa eu tirar o óculos. Que eu... Ah, então tira. Aqui. Deu? Vamos ver o que ela colocou. Vamos ver se deu. Vê se ficou legal, Jéssica. Ó, são 7h40 aqui, 7h40 da manhã lá. É 12 horas de diferença o fuso horário. Ai, que legal. Filipinas é fantástico. Fez. Muito obrigada.
Obrigada, meu Obrigada. amor. Você que é maravilhosa. Gurias, muito obrigada. Guris, não sei quem tá aí, que eu não consigo ver. Gratidão mesmo, do fundo do coração. Somos muito gratas por vocês estarem aqui e que a gente consiga ser luz por onde a gente passa, né? E que vocês que passam por aqui e por nossas vidas, tanto pelo telefonema, pelo WhatsApp, consigam ser também luz nas nossas, né, Lili? Porque é uma via de mão dupla. Ninguém brilha sozinho, né? Uma estrela Exatamente. sozinha é só uma estrela. Agora, quando tem várias, é uma constelação. Uma constelação. Então tá. Beijo a todas. Beijo, Beijo, obrigado, meu Lenira. Até amor. mais. Tchau, É, tchau. Até. tchau. Tu salva, me coloca lá, de colaborador. Tá. Tchau.